espírita, faz trabalhos nas escolas. Nós sabemos que as escolas públicas, onde se concentram os jovens, as crianças que serão responsáveis pela nossa sociedade, sabemos que as escolas são muito assediadas espiritualmente, porque elas representam um problema muito sério para aqueles que não querem evoluir. E que então esse trabalho de levar a educação moral para as nossas escolas é muito interessante, muito oportuno. Então, com a palavra, o nosso amigo Marcos Demário. Muito obrigado, Seri, por essa apresentação. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês nesse encontro espírita de educação, que é muito importante, porque nós espíritas precisamos cada vez mais compreender essa necessidade de nos debruçarmos no campo da educação nossa e também das novas gerações. Eu trago a todos o abraço fraterno e carinhoso, lá do pessoal do Seara de Luz, do Rio de Janeiro, que é a casa espírita a qual nós pertencemos, e também daqueles que fazem a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que aqui em São João da Boa Vista, aliás, no Brasil todo e no mundo, ela pode ser acompanhada, ouvida através da internet, onde nós colaboramos com 2 programas, o Mediunidade e Obsessão, e também o programa Destaque na Imprensa Espírita. Estamos aí agora com o projeto de ter um programa sobre educação na visão espírita ali na emissora. Bem, nós vamos agora conversar sobre a educação dos filhos. E para aqueles que já têm os filhos crescidos e que já estão aí nos seus roteiros de vida, lembremos que nós vamos ter a educação dos netos. Nós temos também, às vezes, a educação dos sobrinhos, e vai por aí afora. Enfim, e nós precisamos conversar seriamente sobre isso, e o Espiritismo tem muito a dizer, porque a família, o lar, é a primeira escola, é a grande escola do Espírito que reencarna. E, portanto, nós não podemos descurar disso. Não podemos transferir a educação dos nossos filhos e das nossas crianças, de uma forma geral, para os outros e principalmente para a escola. A escola é muito importante, mas ela jamais poderá substituir a família, o lar, e nós precisamos ter consciência disso. Mas, infelizmente, nas últimas décadas, pelo menos aqui no Brasil, nós fizemos essa transferência. Tanto que muitos pais, quando olham determinada idade dos seus filhos, dizem assim: bem, chegou a hora de tratarmos da educação do nosso filho, está na hora de ir para a escola. E aí achamos que a escola é que vai educar. E aí colocamos o nosso filho lá na escola. Aí as professoras recebem, eu falo professoras porque no ensino fundamental, as professoras, o elemento feminino que é que prevalece. Aí recebem o nosso filho. E ao receberem o nosso filho, se escandalizam. Meu Deus, que criança sem limites. Não sabe obedecer. Não faz as coisas direito, etc, etc. Chama os pais. Aí aquela famosa reunião de pais, onde os pais só ouvem queixas sobre os seus filhos. Isso não é nada bom. Então a escola culpa o problema todo que está tendo na família. A família de hoje não educa os seus filhos e acha que nós aqui na escola temos que fazer milagre. Mas os pais recebem a informação da escola e pensam completamente diferente. As escolas de hoje em dia não servem nem para ensinar. Essa escola é muito fraca, não está conseguindo educar o nosso filho. Vamos transferir. Aí transfere o garoto ou a garota de escola. E assim, o filho, educando, aluno, começa a virar aquela bolinha de tênis de mesa, que antigamente nós chamávamos de ping-pong. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, até que finalmente a psicopedagoga diz para os pais:
olha, pelo histórico do filho de vocês, eu recomendo um psicólogo. Vamos tocar o garoto lá na terapia. Aí o psicólogo, depois de várias sessões, faz outra recomendação. Olha, eu vou indicar aqui um encaminhamento para o psiquiatra. Lá vai você. E o psiquiatra faz outra indicação. Leva o filho para o neurologista. E finalmente alguém classifica. Sabe qual é o problema dele? É hiperativo. Mas hiperatividade é uma disfunção. Muitos têm muita energia e precisam de educação, precisam de limites. Mas como nós não fazemos isso, só vamos transferindo e achando que a escola vai salvar o nosso filho, que o neurologista vai salvar, que o psicólogo vai salvar, que o psiquiatra vai salvar, ou que a vida vai salvar. Bom, já que ele não aprende, que dê suas cabeçadas aí. Mas não é assim. Enquanto nós continuarmos fazendo isso, nós não estamos assumindo o compromisso que assinamos lá com Deus. E que nós íamos fazer todos os esforços para amá-lo, para educá-lo, para orientá-lo. Mas aí alguém, pegando a doutrina espírita, vai lembrar, mas ele pode ser um espírito rebelde, aquele espírito que infringiu a lei divina já há várias encarnações, e talvez ele esteja tendo aqui a última oportunidade. Quando desencarnar, se continuar desse jeito, nem volta mais aqui para o planeta Terra. Pode até ser, quem sabe, é o filho desafio. Ele pode ter solicitado pais bons para orientá-lo e retirá-lo justamente das más tendências que ele vem trazendo de várias encarnações. E sabe o que acontece lá no mundo espiritual? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então vão chegar para nós, olha, o espírito tal está solicitando bons pais e nós consideramos que vocês podem ser esses bons pais. Vocês o aceitariam como filho? Vocês não têm vínculos reencarnatórios. O mérito de vocês será, se vocês derem muito amor, trabalharem bastante com ele, a vitória dele será a vitória de vocês. E o que acontece conosco lá na pátria espiritual? Nós dizemos, sim, nós aceitamos e vamos fazer todos os esforços para amá-lo e orientá-lo. Aí nós reencarnamos, ele está lá se preparando e aí lá vem ele. É claro que vai ser o filho problema, o filho desafio, com toda a certeza. Mas nós aceitamos recebê-lo. Não temos que nos queixar. E ele vai servir para a nossa autoeducação, que é quando nós olhamos para ele e dizemos assim, ó Senhor, dá-me paciência. E ele dá. Ele dá, que é para você sustentar o trabalho educacional. E aí você vai se descobrir que você está crescendo espiritualmente, moralmente, para poder trabalhá-lo e acreditar nele. Tudo isso nós aprendemos com a doutrina espírita. E não podemos esquecer algumas realidades que acompanham esse espírito que agora está como nosso filho. Primeiro, claro, a realidade espiritual. Ele é um espírito reencarnado, está trazendo aí suas tendências. A realidade social em que nós vivemos e o incluímos, porque a sociedade faz muita diferença. A sociedade faz toda uma influência sobre ele e nós não podemos esquecer disso. Existe também uma realidade psicológica que o acompanha, porque ele tem as ideias inatas e tem também as tendências de caráter. Allan Kardec, como grande educador, nos diz que precisamos saber observar o nosso filho, percebê-lo, senti-lo, para saber o que precisa ser corrigido e o que precisa ser apoiado, para que ele continue desenvolvendo. Mas é claro que não dá para fazer isso quando você trabalha o dia todo, chega em casa, vê o filho correndo para você, querendo mostrar os trabalhos escolares dele, e você diz, calma, eu acabei de chegar, primeiro deixa eu tomar um banho e trocar de roupa,
Oi, tudo bem. Lá vai você, toma banho, troca de roupa, aí vem. Aí ele vai grudar de novo em você. Calma, agora não. Vamos comer alguma coisa. Vamos jantar. Tudo bem, então está adiado. Vamos lá jantar. E você conversando sobre isso, sobre aquilo, e ele lá do lado. Bom, agora terminou a janta. Então ele quer mostrar os trabalhos escolares. Vamos lá para a sala. Calma. Trabalhei o dia todo, não sei nem o que aconteceu no Brasil e no mundo. Deixa eu assistir o jornal. Daqui a pouco eu vou ver. E quando finalmente termina o jornal, em que você tem assim 1 minutinho antes da novela ou do jogo de futebol, aí você, bom, vamos lá filho, mostre seus trabalhos. E o coitado já está dormindo. Porque ele não resiste, não aguenta. E aí põe ele na cama, e o material fica lá espalhado na mesa da sala, e você ainda olha, meu Deus do céu, ainda por cima é bagunceiro, deixou tudo espalhado aqui. Depois, você vai ouvir da boca dele, quando o papai e mamãe ficarem assim mais velhinhos, vou colocar eles lá no asilo. Como é que é? Vai me abandonar lá num asilo? Calma, pai, vou colocar num asilo bom. Mas eu pensei que você, por me amar, ia cuidar de mim. E o que é o amor? Ele faz a pergunta porque ele não recebeu, pura e simplesmente. Começou a se virar sozinho, papai e mamãe nunca tinham tempo para ele, por isso que tem um texto aí na internet, em que o garoto escreve lá para Deus que ele queria ser uma televisão. Porque está todo mundo grudado na TV. Hoje em dia, pode até dizer, também quero ser um computador, um smartphone, porque está todo mundo lá. Aliás, o smartphone chama tanto a nossa atenção, que quantas e quantas vezes em eventos importantíssimos, com palestras, isso e aquilo, e metade da plateia está lá no smartphone. Aí, como o Divaldo Franco falou uma vez, está todo mundo lá na fila, foi ótima a sua palestra, que coisa boa. Aí ele começou a perguntar, e do que você mais gostou do que eu falei? Tudo, Divaldo. Aí veio outra pessoa, olha que maravilha, era tudo que eu precisava ouvir, é mesmo? E o que foi que mais lhe tocou? Divaldo, foram tantas coisas que eu nem sei dizer. E aí veio a terceira, a quarta, a quinta, lá pela 10ª pessoa ele não perguntou mais. E entrou em depressão. Falei durante mais de 1 hora e ninguém lembra nem sabe do que eu falei. Ninguém consegue citar coisa alguma. Onde esse pessoal estava? Metade estava no smartphone e a outra metade estava pensando, sabe sei lá o quê. Cuidado com que, se nós não estamos fazendo isso com os nossos filhos. Quanto à realidade social, vamos cuidar do nosso ambiente familiar, cuidado com as discussões na frente dos nossos filhos. Temos divergências? Vamos conversar em particular para acertarmos os ponteiros. Aliás, isso deveria acontecer antes do casamento, porque nós vamos nos unir com alguém, podendo ter lá para frente a geração de um filho, nós precisamos conversar sobre a educação, a chamada criação desse filho, o que cada um pensa e como é que vai fazer. E se os dois trabalham e vão depender dos avós, precisam conversar com os avós. Quem disse que o vovô e a vovó automaticamente tem que cuidar dos netos? Aí começa a dar aquela confusão. Mãe, eu já falei para a senhora que não é para dar sorvete para ela, mãe. Pelo amor de Deus, não pode, inflama a garganta dela, não sei o que, ela tem um monte de problema. Mas eu fico assim tão condoída quando ela me pede sorvete. Tá bom, mãe, mas precisava comprar logo 5 quilos de sorvete. Mãe, se continuar assim, vou ter que tirar ela da senhora. Aí joga para os outros avós. E aí começa uma confusão, né? Porque aí eles são rígidos demais. E aí vem, tem que conversar lá com seus pais. Se não é possível. Tem que dar limite, tem que controlar. Mas não deixa fazer nada. Não pode tirar uma coisa do lugar. Não é desse jeito, não. E aí o casal começa a brigar. Então é preciso conversar sobre a criação e a educação dos filhos bem antes. Então cuidado com o ambiente familiar, acompanhar a vivência escolar. Certa vez com os meus filhos, nós estávamos
tínhamos chegado da evangelização, minha filha ligou a TV, um programa lá de entrevista, e estava entrevistando o grande cantor de rock, o Phil Collins, mas quando ele era baterista da banda Gênesis, e perguntando sobre a carreira dele, e ele dizendo que na época da banda que ele era baterista, eles se drogavam nos bastidores antes de entrar para o show, e que achavam isso o máximo, fantástico, até que um dia, está lá ele no ritmo, tocando a bateria, e ele diz que de repente, a vista turvou, a bateria começou a dançar na frente dele, e ele começou a entrar em desespero, mas ele disse, bom, mas aquela batida do rock, né? E eu fui me mantendo, mas eu não via mais ninguém no palco, tudo dançava na minha frente, parecia que eu ia cair, e eu me sustentando e me segurando, tentando ouvir a música, até que finalmente o efeito foi passando. E aí eu me liguei, Deus do céu, tenho que acabar com isso. Já pensou se eu desmaio, se eu caio aqui no palco? Foi aí, a partir disso, nunca mais, nada de drogas. E hoje, eu realmente, dos meus shows, eu falo mesmo, sou contra as drogas, e fico muito triste quando eu vejo aquela galera de jovens bem na frente, grudados no palco, porque a maioria, porque eu sei como é que é isso, a maioria está drogada ou alcoolizada. Bom, imediatamente me virei para ela, e aí filha, o que você achou desse depoimento? Puxei o assunto. E lá na escola, acontece alguma coisa, você sabe de alguma coisa? Porque nós temos que aproveitar imediatamente a situação para conversar, está vendo? Olha que depoimento, que coisa e tal, viu as consequências? E lá vamos num bate-papo bem aberto, e aí onde você vai passando toda uma orientação e fazendo o filho pensar, refletir. Então isso é muito importante, vamos fazer isso com os nossos netos também. Saber quais são os grupos de amigos, quem é quem, não é para cercear, mas precisamos conhecer com quem eles interagem, tanto na escola, outros grupos sociais, quanto pela internet. Nós precisamos fazer um acompanhamento para justamente podermos orientar e também mostrar a nossa vida para eles, que afinal de contas, como bem lembra o nosso Herculano Pires, todos nós já fomos crianças. Aqui dentro, acho que todo mundo já foi também adolescente. E uma parte já foi jovem. Por que nós esquecemos disso? Tem que lembrar, mas os tempos eram outros. Não importa, mas as experiências são importantíssimas. Então eu fico recordando a minha época. Meu filho teve uma época de cabelo comprido, lá pelos ombros, e a minha filha brigando com ele. Tem que cortar esses cabelos. Lá fui eu no álbum de família, para mostrar para eles, eu, Marcos Demário, na década de 1970. O pessoal dizia que eu era Jesus, por causa da cabeleira. Olha só, filha, eu usava esse cabelo, então por que ele não pode usar? Qual é o problema? Se ele gosta, se ele se sente bem. Eu adorava, eu me sentia extremamente bem. Hoje me incomoda, mas isso não tem nada a ver com ele, se ele gosta. Porque eu vivia assim, era o máximo. A calça boca de sino, né? Aquela coisa toda, era o máximo do máximo. Então deixa ele. E assim, né? Aí ficava mostrando lá as fotos, aí assim, você está olhando para mim aqui agora, né? Eu sou palestrante, sou escritor, estou na frente das multidões, essa coisa toda. Mas eu lá na adolescência apontei, e posso contar aqui 1000 histórias da época do colégio, lá das coisas que eu apontei, porque não era nenhum santo também não. Se eu fosse santo, nem estaria aqui, a não ser por missão. Olha, fiz isso, fiz aquilo, adorava futebol, embora fosse um perna de pau, mas adorava futebol. Certa vez, pulei o muro da escola para ir jogar futebol, lá com os colegas. Não era na maldade, mas era coisa do adolescente. No dia seguinte, a inspetora olhando para nós. Vocês aprontaram alguma coisa ontem, eu tenho certeza
certeza que vocês aprontaram, porque teve uma hora que vocês sumiram, vocês desapareceram. Que isso? Nós estávamos na biblioteca, nós estávamos não sei o quê, nós estávamos lá no campo, jogando futebol. Levamos uma surra, foi uma goleada, mas nós jogamos, nós saímos do colégio para jogar. Coisas da adolescência, que depois, claro, você vai entendendo que, na verdade, não deveria ter feito. E agora você trabalha com isso com seus filhos. Então não podemos esquecer que já fomos crianças, já fomos adolescentes, jovens. Lembrar da interferência dos meios de comunicação. Hoje, então, essa comunicação instantânea, porque a internet, ela não é ruim, ela não é má, ela é uma ferramenta, mas depende do que fazemos com ela. A mesma coisa com a televisão, com o rádio e assim por diante. São instrumentos que a tecnologia está nos oferecendo. Precisamos educá-los para que eles extraiam desses instrumentos o melhor para si mesmos. É isso que nós precisamos fazer. E claro, vamos olhar a nossa realidade sociocultural econômica. Nada de estourar cartão de crédito, entrar em cheque especial, só porque chega para você, mais pai ou mãe, porque o fulaninho, porque o meu colega tem, ele tem, porque a família dele tem mais posse, está numa outra situação, mas nós não podemos, eu não tenho como comprar isso, mas paga em 50 vezes, não, porque você agora vai aprender também uma lição, nunca se deve gastar mais do que aquilo que se recebe, tá? Então, você vai espernear, você vai chorar, vai xingar, mas a resposta continua sendo não. E lembre-se que isso não vai, na verdade, fazer falta. Nós não precisamos ficar desesperados para querer trocar o smartphone dele, porque já passou 6 meses de uso, né? Já. Nada, vamos embora, vamos seguir em frente. O meu smartphone está gritando aqui, falta de espaço de memória. Aí eu converso com ele, tudo bem, meu irmão, mas você vai ter que aguentar, porque eu não vou lhe substituir por outro, a não ser quando você começar a dar aquele aviso, vou pifar, estou acabando. Bom, aí, vamos lá. E tem aquela facilidade, né, porque se houver um assalto, o assaltante vai dar aí o celular, perfeitamente, ele vai olhar, não, pode ficar com ele. Muito fora de tecnologia, não vale nada no mercado, então, tem alguma coisa mais aí de valor, não? Então, tudo isso nós vamos passar para os nossos filhos, para que lá na frente, eles sejam os homens de bem. Vamos falar um pouquinho do ensinar. Todo ensino deve possuir sentido prático, porque um grande problema que nós enfrentamos hoje é muito conteúdo na nossa frente, mas sem saber para que serve. Por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que aprender isso? E nós precisamos responder, mas cuidado com a resposta. Não pode ser aquela, porque eu estou mandando, porque eu quero, porque um dia você vai entender que isso é importante. Tem que dar uma resposta ao nível dele, no aqui e agora. E se ele questionar, você tem que ouvir o questionamento e pensar com ele. E dizer assim, bem, meu filho, é o seguinte... Boa pergunta que você acaba de me fazer, porque pensando bem, nem eu sei por que você tem que estudar isso, sinceramente. Aliás, contando história, eu tive um professor lá do ensino fundamental, que era um professor de matemática, era um japonês, era um crânio na matemática. E ele passou o ano todo trabalhando conosco equações. E eu aprendi a fazer as equações e ensinava os meus colegas. Aí agora veio a minha filha, pai, tem umas coisas aqui de matemática, o senhor me ajuda? Mas é claro, é o que você está estudando? Equação. Muito bom, daí. E ela me deu lá o caderno, lá com as equações, com as coisas. E eu olhei. Eu olhei e pensei, meu Deus, o que é isso? Esqueci tudo. Mais nada. Tem aí uns exercícios já resolvidos no livro? Tem. Passa aí para mim. Aí eu fui lá ver os exercícios. Li, olhei daqui, olhei dali, nem com eles. Mas o que foi que aconteceu se eu era um expert nisso, lá no ensino fundamental? É que aquele professor nunca disse para mim para que serviam equações.
Quer dizer, depois que passou aquele ano com ele, eu fui estudar outras coisas, fui caminhar lá nas minhas tendências, que não é ciência lógica e matemática, nesta encarnação pelo menos, e hoje eu olho lá a equação e falo, meu Deus, não sei mais nada sobre isso, eu não sei para que serve, nada. Mas filha, eu confio no seu potencial, e que você vai saber. E como é que nós fazemos? Abre o YouTube que precisamos assistir um vídeo aí, para entender isso aí. Aí achamos lá o vídeo ensinando, muito bem. Mas filha, entenda o seguinte, isso é muito importante se você for para o campo, por exemplo, da engenharia, da arquitetura, da física, da matemática propriamente dita, da estatística, porque a equação na verdade está em tudo, até mesmo na medicina. E ela que queria fazer odontologia já olhou meio assim, vou ter que aprender isso, vai. E ela está formada hoje, teve que aprender, porque você tem que aprender, tem a ver com a química, com a biologia, tem que ver com tudo. Mas ele lá não me ensinou. Então, quando nós formos ensinar alguma coisa, vamos olhar o sentido prático daquilo. Vamos também sensibilizar o sentimento dos nossos filhos. Lá no Rio de Janeiro, durante 20 anos, eu evangelizei dentro do Complexo do Alemão, lá na favela da Vila Cruzeiro, no morro. E levava os meus filhos, para eles conhecerem aquela realidade, aqueles becos, aquela miséria, a violência, e todo o trabalho, então, que nós fazíamos ali a benefício da comunidade, para que eles, em crescendo, nunca mais esquecessem do valor do amor ao próximo, da caridade, e se tornassem pessoas de bem. Então, vamos sensibilizar o sentimento, aguçar o raciocínio, que é um método na educação. Ele pergunta, eu devolvo contra-pergunta. Pai, como é que é isso? Como é que você entende? Acho que você... Por quê? E você está lá. Ou seja, você não explica, você não ensina, mas faz ele chegar lá. E aí você indica uma leitura, algum vídeo, alguma coisa, e vai lá. Sempre assim. Que é ele que precisa crescer, desenvolver o seu potencial, não sou eu que tenho que ficar entregando tudo ali para ele. E humildade para confessar quando você simplesmente não conhece aquilo, não sabe aquilo. Agora você me pegou, porque com toda sinceridade, eu não entendo nada sobre isso. Vamos estudar. E aí você se propõe a estudar junto com ele também, caminhar junto com ele. Fazer utilizar o bom senso. Vem cá, você acha que isso realmente é bom? Você não acha que fazendo isso vai prejudicar alguém aqui dentro de casa? Fazer pensar, para ele poder utilizar o bom senso. E aí vai desenvolvendo as suas potencialidades. Certa vez eu estava lá mudando coisas na sala, estava lá com o meu filho. Falei, filho, o que você acha se nós colocarmos esse enfeite aqui? E fiquei segurando lá o enfeite junto da estante. Eu acho que vai ficar bom, pai. Então faz o seguinte, vamos ter que fazer uma furação aqui. Então, pega esse fio aí, amarra isso aqui agora, só para nós deixarmos ele pendurado, para depois fazer a furação. Não, pai, eu seguro, o senhor amarra. Mas por que se eu já estou segurando? É só você amarrar. Eu não sou bom nisso. Mas quem foi que disse que você não é bom nisso? Quer fazer o favor de pegar esse fio e amarrar isso daqui? Porque daqui a pouco eu vou deixar cair no chão. Aí eu não sei fazer. Faça logo. E mostre que você sabe, que você pode, que você consegue. Aí lá foi ele. Foi lá, amarrou. Eu dei um puxão, ficou. Viu? Quem disse que você não sabe? Quem disse que você não consegue? Eu podia perfeitamente ter trocado de lugar com você, mas aí você nunca iria amarrar. Então tem que amarrar. Eu sou terrível para seguir uma linha reta com a tesoura. Sou terrível mesmo. Aí coordenando, né? Evangelização, treinamentos, nós íamos ter lá a oficina de origami, a dobradura em papel. Passei na sala para ver se estava tudo ok, a coordenadora, e aí Marcos, vai fazer também? Foi, nem pensar, não sirvo para isso não, eu sou muito ruim nesse negócio de dobrar, cortar, essa coisa, não vai dar certo. É? Muito bem, senta, que daqui você não sai mais.
Pode sentar aí. E eu tive que sentar, né? Porque sabe como é que é? Mulher coordenando, você obedece logo. Né? Aí ela, vamos lá, vamos fazer um sapo. Origami assim, assado, não sei o que. Estou eu lá, né? Meu Deus, não vai sair nada. Mas o sapo saiu. Aí vamos fazer não sei o que lá e estou eu lá. E ela foi olhando. Aí, Marcos, viu como você consegue? Aí, sabe o que acontece? É que nós ouvimos então dos nossos filhos. Eu não sei fazer isso. Eu não gosto disso. E você vai deixando para lá. Aí ele não desenvolve. Deve ter acontecido isso com você. Você não foi estimulado, você não desenvolveu. Mas você sabe, você consegue fazer. Então, só uma dica para você. Nunca mais fuja das coisas que você acha que não sabe fazer ou que faz mal. Vai lá porque você tem todo o potencial divino em você. Bom, agora você está liberado, pode ir embora. Eu falo, ainda bem. Mas realmente, hoje eu tento. Eu continuo tendo problema com a tesoura e a linha reta, mas eu fico tentando. A minha esposa fica me chamando de atenção. Por que você não pediu para cortar? Ficou torto. Não, mas um dia eu acerto. Um dia eu consigo. Eu já combinei com Deus. Hein? Só vou desencarnar quando eu conseguir. Me deixa aqui. Até conseguir. Não sei se ele vai, obviamente, fazer esse combinado comigo. Vamos lá, Pedro de Camargo, no livro Mestre na Educação, para nós refletirmos. Não é de conhecimentos que precisam os homens da atualidade, responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm. É de sentimento. Que texto belíssimo, né? Sabem quando ele escreveu isso daí? Na década de 1940. Cuidado, precisamos sensibilizar, trabalhar os sentimentos. Algumas recomendações aos pais, que servem também aos avós, aos responsáveis. Estude sempre o Espiritismo. Claro, Espiritismo é doutrina de educação. Espírita tem que estudar. Tem que entender como é educar um espírito que está aí reencarnado. Então, estudar sempre a doutrina espírita. Conhecer também a filosofia espírita da educação. E nós temos autores muito bons. Nós temos aí o Pedro de Camargo, o Herculano Pires, a Dora Encontre. Nós temos aí uma Lúcia Moisés, a Sandra Borba, lá do Rio Grande do Norte, a Gladys Pedersen, do Rio Grande do Sul. Enfim, tem vários espíritas, educadores, com muitas obras lançadas e que nós precisamos começar a ler para entender a educação na visão espírita. Estudar um pouquinho de fundamentos de psicologia e pedagogia. Não precisa entrar na faculdade. Porque hoje, nas livrarias e pela internet, nós vamos estudar e entender que existem, na criança, estágios de desenvolvimento. Estágios esses que foram classificados por Jean Piaget, por Henri Vallon, pelo Vygotsky e outros mais contemporâneos. Descobrir que existe a inteligência emocional, trazida por Daniel Goleman na década de 80, que existem as inteligências múltiplas, trazidas pelo Howard Gardner, todos os psicólogos americanos. Nós precisamos estudar essas coisas, entender dessa criança que tem um nível de evolução espiritual, mas que obedece também o crescimento do corpo físico, que não lhe permite fazer o que ela bem entende ou o que eu quero que ela faça. Vem cá, você vai me atrasar ainda mais? Não pode andar mais rápido, não? Coitado, tem 5 anos. É claro que não. Como exigir da criança com 5 anos, que caminha a passos largos como eu caminho? É impossível. Se eu soubesse que você me dá essa trabalheira, eu não tinha trazido você no supermercado. Mas é criança, está lá sentadinha dentro do carrinho e vendo aquele colorido todo das prateleiras, aquela coisa toda, não tem noção de dinheiro, de coisa nenhuma. Para ela é uma diversão. É claro que ela quer pegar de tudo, quer colocar no carrinho, isso e aquilo. Então, se você vai levar, tenha paciência de educar, de explicar e de saber que para ela é uma brincadeira. Então, cuidado com o nível das nossas exigências. Então, vamos estudar.
E claro, empreendemos sempre a nossa autoeducação. Cuidado com a mentira, com os nervos à flor da pele, com a desonestidade. Você está vendo aí a Operação Lava Jato e fazendo comentários em casa, que onde já se viu, é isso mesmo, nós precisamos ter gente mais honesta. Dia seguinte, você põe o filho no carro, vamos para o centro. E aí quando você está no meio do caminho, blitz da polícia. E o guarda manda você parar. Aí você já vai pegando os documentos e já põe uma nota de R$100 junto. Ah, virá o guarda e você conversa daqui, conversa dali, não sei o que, daqui a pouco você volta para o carro, vamos embora filho, estamos liberados. E o filho olhando tudo, viu você colocar o dinheiro. Pai, o senhor pagou o guarda? Filho, não é bem assim. Vou explicar para você, porque você tem que entender das coisas. Não, mas o outro senhor não falou que o pessoal lá de Brasília... Filho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Olha só, deixa eu explicar para você. Aquele pessoal lá, aquele pessoal todo tem que ir para a cadeia. Que é desvio de verba pública. Né? O nosso dinheiro pago pelos impostos. Mas olha, nós estamos indo para o centro, estou levando você para a evangelização. Se ele me para aqui, multa, quer guinchar o carro, porque eu estou com o IPVA atrasado, o pneu está careca, etc. e tal. Né? Olha que situação. Então, eu só, assim, conversei com ele, eu fiz um combinado com ele, tá? Para poder liberar, para a gente poder ir embora. Entendeu? Que isso tem nada a ver. O problema é lá. Não, tem tudo a ver. É corrupção, de qualquer maneira. Não importa se é muito ou se é pouco. Senão vai acontecer com aquele prefeito aí de uma cidade, né? Estava respondendo o processo por desvio de verba. O jornalista foi lá fazer a entrevista e ele se defendendo. Ó, escreve aí. Escreve aí. Olha só. Não teve desvio de verba, coisa nenhuma. Nada disso. Inclusive não entendo o porquê dessa história toda aí de abrir processo na Câmara, dizer que vão pedir meu impeachment. Mas o senhor não está comprovado que o senhor desviou R$150 mil? Mas exatamente que esse é o ponto. O que são R$150 mil? Nada. Se eu tivesse desviado de 1 milhão para cima, eu compreenderia. É hipocrisia. Mas que ele aprendeu com certeza já lá na infância, por causa dos maus exemplos. Então vamos nos educar. Mais recomendações. Crie para si bons hábitos. Olha o que Kardec nos diz. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então faça para si mesmo bons hábitos. Ensine pela palavra, mas muito mais pelo exemplo. O exemplo é tudo na educação. Aí chegam assim, Marcos, olha, os meus filhos, eu não sei o que acontece com eles, mas parece que tudo entra por um ouvido e sai pelo outro. Exatamente, claro. Porque se aquilo que você fala não é acompanhado pelos bons exemplos, claro que entra por um ouvido e sai pelo outro, com toda certeza. Deixa para lá, não esquenta a cabeça não, mamãe tem esses ataques, mas não faz nada não depois, vai deixar. Se colocar de castigo é só começar a berrar um pouco, que ela logo libera. E é o que nós fazemos. Por que liberou? Porque você não aguenta mais. Tá bom, vai. Tá, pode ir, vai. Mas não pode fazer isso. É o sim, não. Mas tem que ser acompanhado pelo próprio exemplo. É isso que tem que acontecer. Olha só, já falei para vocês. Não admito aqui em casa usar palavrão seus. E lá vai você. Descarrega meia dúzia de palavrões para dizer para eles que eles não podem falar palavrão. Que palavrão é uma coisa muito feia. E olha, deixa o pai de vocês chegar. Deixa ele chegar. Para ver o que ele vai fazer com vocês. E aí o coitado do pai virou o diabo, né? Virou assim, é ele que vai resolver. E que você, mãe, já largou a mão, tá? Porque agora é o pai que vai resolver. Aí o pai chega, aí a casa cai, né? Que além dele brigar com os filhos, vai brigar com a esposa, né? Eu trabalho o dia todo. Você fica aqui em casa,
e não sabe cuidar dos seus filhos, porque agora os filhos são dela. Você tem que dar um jeito nisso. Se não é possível, quero sossego aqui nessa casa. E vocês estão aí fazendo o que ainda? Já para a cama, seus não sei o que. Mais uma dúzia de palavrões. Mas eles não podem falar palavrão, porque palavrão é muito feio. Ora, esse ensino vai surtir algum efeito? Nenhum. Porque os filhos estão vendo que os pais, não dou um exemplo nenhum, os pais fazem, os pais usam cotidianamente. Então por que eu não posso usar? Claro que ele vai usar. Então cuidado aí com os exemplos. Precisamos trabalhar o nosso equilíbrio psicológico. Aí eu vou lembrar aqui, grande companheiro lá do Rio de Janeiro, que ele é psicólogo, aí o casal chegou. O problema era o filho. Que o filho isso, que o filho aquilo, que ele tinha transtorno disso, tinha transtorno daquilo, que não sei o que lá. Aí falou, tá bom, ok. Quero entrevistar um de cada vez. Mãe, fica a senhora na sala. Aí entrevistou a mãe, muito bem, agora a senhora sai, entra o pai. Entrevistou o pai. Agora, pai, o senhor pode sair, manda o garoto entrar. Aí entrevistou o garoto. Aí, meu filho, pode sair. Pais, pode entrar. Aí a mãe, bom, qual é o tratamento? Que remédios vai dar para ele? Não sei o que lá. Fala, calma, minha senhora, calma. Bom, antes de mais nada, eu estou fazendo aqui uma indicação, tá, de um outro psicólogo especializado. Mas, como assim? O senhor foi indicado para nós. O senhor vai indicar um colega seu? Sim, mas não tem nada a ver com o seu filho. Que, aliás, considero que ele está muito bem, obrigado. Esse aqui é para a senhora. A senhora está precisando. A senhora é o problema. Ó. Então, cuidado. Olha aí, cuidado. Vamos nos trabalhar. E às vezes nós encontramos pais e mães, avós, tão estressados que estão contaminando os filhos, os netos. Professores também nessa área, evangelizadores. Aliás, uma vez na evangelização nós ouvimos um berro, mais uma coisa estridente da evangelização dentro da sala de aula, corremos tudo para lá. Ela tinha brigado lá com um aluno da evangelização, tinha se desequilibrado, se descabelado. Aí nós tivemos que retirá-la, né? Calma, vamos dar um passe nela, não sei o quê. Você é educadora, o que você está fazendo aqui? E assim também no lar. Somos os educadores desses espíritos. Então, vamos ter noções de responsabilidade e dever. Cadê a chave do carro? Onde vocês colocaram a chave do carro? Eu tenho que ir lá para o encontro da educação espírita. Na verdade, ninguém colocou a chave em lugar nenhum. Você é que nunca sabe onde coloca. Porque você é um irresponsável, bagunceiro, desorganizado. Mas você lança a culpa em todo o pessoal da família, mas não olha para si mesmo. Vai chegar atrasado, ele não vai cumprir com os seus deveres aqui no encontro por culpa própria. Então tem que tomar cuidado. Como você vai exigir que eles sejam responsáveis e cumpram com os seus deveres se você nada? Nunca faz. Promete e nada. Cuidado com as promessas. Seja um servidor em favor da criança, porque isso nós precisamos ser. Os espíritos são muito claros a isso. A nossa maior glória perante a lei divina é aprendermos a servir. Servir o nosso próximo. São os meus filhos. Tem que ter prioridade. A minha vida tem que girar em torno deles enquanto eles precisarem. Não é o contrário, que eles é que têm que se adaptar a mim. Para que depois, quando eu chegar na velhice, eles adaptem a própria vida às minhas necessidades. Hoje eu faço isso. A minha mãezinha com 91 anos, a cadeira de rodas, meio senil, e ela que foi uma super trabalhadora, espírita, médium, e hoje eu concilio a minha agenda com as necessidades dela. E quantas vezes eu digo, não poderei comparecer.
infelizmente não posso aceitar o convite, porque desta vez eu tenho que ficar com ela, porque minha esposa ainda trabalha, porque a cunhada não vai poder ficar, porque minha filha também, não sei o quê. Bom, sou eu que tenho que ficar. Então, desculpe, olha, eu não posso aceitar. E fico com muito amor, não fico lá com toda a raiva do mundo, tá vendo? Agora, perdi lá o evento, não sei o quê. Não, agora é a minha vez de cuidar dela. Então, temos que promover essa educação para não termos problemas de sermos abandonados lá no final. Então, vamos ser servidores. E mais recomendações. Desenvolva suas aptidões para melhor educar. Smartphone, tablet, computador, caixa eletrônico do banco. Tem muita gente que já tremeu. Ai, meu Deus, esses monstros. Gente, tecnologia faz parte. Não podemos fugir disso, porque senão nós vamos ficar alienados perante eles. E eles vão se distanciar, porque papai e mamãe não entendem nada disso, não querem saber de nada disso. Então vamos lá. Meu filho é formado em ciências da computação e é programador. Claro que eu conheço isso mais ou menos, não sou um expert como ele, mas como eu estou sempre estudando, lendo, vendo, eu consigo dialogar perfeitamente com ele. E ele sabe que pode trocar ideias comigo. E quando ele explica o trabalho que ele está lá desenvolvendo na empresa, ele sabe que eu consigo acompanhar o raciocínio, que eu tenho noção daquilo. Obviamente que quando ele me mostrar aqueles códigos todos de programação, aí acabou comigo. Não é a minha praia. Mas eu entendo do assunto. Então ele chega e pode começar a conversar, assim como eu converso com ele sobre isso, sobre aquilo, na internet, não sei o quê, e quantas vezes aprendo com ele, que aliás é o campo da humildade. Estamos prontos para aprender com os nossos filhos, desde crianças. São espíritos reencarnados, estão trazendo toda uma bagagem de informações, uma bagagem intelectual, cultural, moral, e muitas vezes eles vêm mesmo para nos educar. Ô pai, assim não, né pai? Aí você... tá certo, é mesmo, falhou, ou como eles dizem, foi ruim. Aí você também utiliza esse quando ele fala assim, foi ruim, tudo bem, eu entendo que foi ruim, mas olha, não pode ficar fazendo o tempo todo e toda hora, foi ruim, foi mal. Não pode. Educação é quando você aprende e aprende para corrigir, e não cair nisso novamente. Vamos nos dotar de paciência e amor, que educar exige isso. Mantendo o equilíbrio afetivo, precisamos amar a todos igualmente e estimular lá nos nossos filhos atitudes de caridade, que nós já comentamos. Reflexão com o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, através do Chico Xavier, lá no livro Fonte Viva. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Que palavras belíssimas, profundas. Quando Emmanuel joga todo o peso da nossa regeneração na educação. E não é só ele não, nós podemos trazer aqui uma pleiade de espíritos, através do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do Raul Teixeira e tantos outros médiuns, todos eles falando da necessidade da educação. Conduta no lar. Não dê as costas para os seus filhos. Ele procurou você, quer conversar alguma coisa? Largue tudo, olhe no olho dele, pois não. Ouça com atenção e vá tentar resolver a situação com ele. Nada desse negócio de ficar lendo daqui, vendo dali, a televisão ligada e você todo distraído e ele tentando falar com você. Então, não dê as costas. Tenha entusiasmo quando contar uma história. Muitos pais ficam aí com problemas quanto a isso, não é? Ai, pai, mãe, conta uma história para mim. Aí você,
contar história. Contar história é tão bom. Usar a nossa literatura tão rica. A espírita e também a não espírita, porque nós temos autores belíssimos, com contos, histórias fantásticas, com fundo moral muito importante. Então vamos saber utilizar isso. E vamos contar com entusiasmo. Tá bom. Tá, vai lá, deita aí. Vai, vou contar a história para você. Vamos lá. Tem tanta coisa para fazer, mas tudo bem, vamos lá. Qual é a história que você quer? Pega o livro, logo esse, que é uma história comprida. Não pode fazer isso. Até porque quando ele ficar adulto, ele não vai se ligar com a literatura. E ele ficar ligado à literatura é muito importante. E quando você lê, você pensa, você sonha, você viaja, você reconstrói, você aprende. É muito bom fazer isso. Reserve espaço acolhedor para as crianças. Ter o tempo, o espaço, o cantinho. Vamos lá. Eu me lembro quando eu chegava em casa do trabalho, meus filhos ainda pequenos, e o garoto adorava rolar na cama. Aí eu ia lá rolar com ele, aí a minha filha também vinha, e ficávamos os três rolando na cama, e eu passando por cima deles, bagunçando tudo, é óbvio, né? Mas sempre com aquele compromisso com a mãe. Assim que a brincadeira terminar, nós vamos arrumar tudo. E ela ficava preocupada, né? Porque a cama até podia quebrar. Mas se quebrar, qual é o problema? O importante aqui é esse aqui e agora. Nós ficamos o dia todo longe um do outro, então agora é a hora de rolar na cama. Vamos embora, e rola daqui, rola dali, eu não sei o que, tá? E vai brincando, e vai fazendo, pronto. Tem que ter esse espaço afetivo. E deixar a criança desenhar, pintar, recortar, não fazer por elas. O espírito precisa se desenvolver. Não deixa fazer. Agora você vai dar orientações, vai limitar lá um espaço, vai ensinar que não se deve fazer isso na parede da sala. Tudo isso você vai fazer. Fez. Muito bem, agora vai ajudar a limpar. Eu tinha uma técnica com a minha filha. Minha filha gostava de colocar os brinquedos em caixas. Muito bem. E adorava brincar na sala. Não tem problema. E adorava espalhar os brinquedos na sala. Aí eu fui, não, se não. Não quer mais brincar com isso? Guarda na caixa para pegar os outros brinquedos. Senão, é brinquedo para tudo quanto é lado. Bom, agora precisa tomar banho, não sei o que, precisa guardar os brinquedos. Vamos embora. Vamos ver quem guarda mais brinquedo na caixa. Eu ponho a caixa no meio da sala, eu vou por aqui e você vai por ali. Pronto? Começa! Aí ela ia lá toda ávida e eu jogava assim um brinquedo. Aí depois de um minuto jogava um outro. Ih, você está ganhando! Meu Deus, como você é rápido! Eu não sei o que. E ela que limpava a sala toda. Essa que era a grande verdade. Ainda bem que ela não está aqui para me ouvir falar isso. Aí ela foi aprendendo, né? Foi aprendendo e gostando e se divertindo com aquilo. E até hoje é super organizada, planejada. Pronto, aprendeu lá na infância. E você não se mata. Porque você não tem que fazer tudo pelos seus filhos. Quando eles crescerem, roupa, por exemplo, mostra que tem máquina de lavar roupa. É automático, não precisa ir para o tanque. A roupa não é sua, lave. Por que eu tenho que fazer tudo? Eu tenho que guardar, eu tenho que passar, eu tenho que varrer, eu tenho que limpar, eu tenho que pendurar, eu tenho que... Por quê? Vem cá, quando é que você vai aprender a pegar ônibus? Está na hora. A sociedade está muito violenta. Ué, e daí? Vai ter que viver. Não tem jeito. Então vamos lá. Vamos entrar no ônibus. Vai aprender. E vai soltando. Com as informações, com as orientações, e você vai confiando. Porque está na vida e vai aí pela vida. E temos que acreditar, temos que confiar. Onde eles estiverem. Até que vai chegar a hora que vão embora, né? Porque cresceram, vão casar, enfim, profissão, pronto. Mas sempre unidos pelos laços afetivos, pelo coração e pelo zap. Sempre lá. Hoje em dia tem o WhatsApp, aí você fica lá, trocando e sabendo isso aqui, pronto. E as coisas vão acontecendo. Vamos lá, tecnologia, por favor. Tecnologia não quer ir?
Mais conduta no lar. Não fique de bate-papo com os outros, esquecendo os filhos. Os filhos estão lá, e está você fofocando lá, né, ao celular, ou pelas redes sociais, ou conversando com o vizinho, ou não sei o quê, e os filhos ali, abandonados dentro do próprio lar. Então esteja sempre presente, participativo, amigo, cooperando nas brincadeiras e aprendendo a falar somente o necessário. Mãe, como foi que eu nasci? Bem, minha filha, vamos lá, porque aqui nós vamos ter que conversar umas coisas sobre a sexualidade e a biologia. E lá vai você, dando uma aula sobre coisas que não interessam a ela que fez a pergunta, e que ela nem vai entender. Então, fale apenas o necessário. Tá? Vamos ao final. Você não quer funcionar hoje, então vamos embora. Aqui. Mais conduta no lar. Seja criativo, ou seja, saia da rotina, não fique fazendo sempre a mesma coisa, é sempre a mesma visita, é sempre o mesmo passeio. Cuidado com isso. Dedique amor, carinho, afeto, porque os nossos filhos necessitam muito disso. Motive-os para realizarem novas descobertas. Nós temos que ser motivadores. Vamos lá, você vai conseguir, você vai aprender isso, vamos não sei o quê. E eles vão descobrindo. Então isso é muito importante. Para a nossa reflexão, trazendo então Santo Agostinho, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à sua guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Esta mensagem de Santo Agostinho, todos têm que ler e reler. Tal a sua importância e profundidade. Vamos refletir. Deus confia em nós, acima de tudo. E nós temos que fazer essa parte, que é a da educação dos nossos filhos e esses espíritos imortais. Vamos dedicar muito amor a eles, vamos nos educar para sermos bons exemplos. Ah, mas eles já cresceram, o que eu posso fazer agora? Continuar o processo, porque eles sempre serão nossos filhos, enquanto estivermos todos aqui reencarnados. E mesmo quando desencarnarmos, porque é a lei do amor. Para acontecer como aquele personagem lá no romance Ave Cristo, do nosso Emmanuel, através do Chico Xavier, em que ele desencarna por culpa do filho, e retornando ao mundo espiritual, com muitos méritos, ele então solicita continuar junto ao filho, como anjo da guarda dele. E como ele tinha méritos, foi concedido, por amor àquele outro espírito. Embora ele já pudesse ascender outros mundos, outras situações espirituais, mas ele solicita: não, reencarnei com ele para tentá-lo levar para o bem, ele não foi, mas eu quero continuar. Não, mas agora não dá para você reencarnar de novo para estar com ele, então eu solicito ser o anjo da guarda dele. E aí foi concedido, e ele se transforma num anjo da guarda. Essa é a lei de amor. E que nós temos que trabalhar com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos agregados, com todas as nossas crianças e todos os nossos jovens, porque o espírito, não importa a idade que tenha, será sempre educável. Não importa a síndrome que tenha, o transtorno que possua, se está passando por processo obsessivo, nada disso importa. Porque acima da condição material da encarnação, ele é um espírito, é uma alma imortal. E que veio aqui para receber as cargas generosas da educação e se transformar no homem e na mulher de bem, entendendo finalmente o amor e reparando lá o seu passado.
E se nós fizermos o que temos que fazer, receberemos o mérito de termos cumprido com a nossa missão. Eduquemo-nos para educar, amemo-nos para amar. Essa é a mensagem da doutrina espírita, para que nós possamos desencarnar com a consciência tranquila e olharmos para aqueles que vão nos receber e dizer assim: eu consegui. Talvez não tenha feito tudo que podia, mas eu me esforcei, tentei dar o meu melhor e sei que consegui fazer isso e encaminhar os meus filhos, pelo menos para o campo do bem, que aliás é o mais importante. Então, diante de tudo isso que nós vimos, vamos pensar seriamente na família, na sua estrutura, no lar, aquilo que estamos fazendo na educação dessas novas gerações e seguimos sempre em frente, para que nós possamos, depois, quando vier o nosso retorno, que haveremos então de retornar, encontrarmos espíritos que também vão nos receber com muito amor, por causa do amor que nós demos a eles. Vamos refletir seriamente e nada mais de transferir a educação para outras instituições, terceirizando para outras pessoas. A competência é nossa. Lembra do Emmanuel? O lar é a primeira escola do espírito imortal. E, na verdade, não é somente a primeira escola, é a escola para sempre, que deve se unir com a escola, para fazer com que a escola de hoje também saiba trabalhar com a família. São as duas grandes instituições sociais, educacionais da humanidade. E aí entram também as instituições religiosas, como é o caso do Centro Espírita, que precisa ter uma visão global, integral de todos nós, para trabalhar também a família. Porque se eu cresci, não aprendi essas coisas, então não sabia como educar, então agora a escola, o Centro Espírita, enfim, precisam me abraçar. Vem cá, senta. Nós temos aqui o grupo da família, nós temos aqui o encontro da família, onde nós estudamos, à luz da doutrina espírita, como melhor educar os nossos filhos, como transformar o lar numa representação terrestre das lições do nosso Mestre Jesus, que são as lições contidas no Evangelho. Vem! E aí nós vamos fazer esse trabalho para que o mundo, mais rapidamente, saia dessa condição de expiações e provas, para chegar na tão sonhada regeneração. Só depende de nós. E vamos nos esforçar, enquanto estivermos aqui reencarnados, para nos melhorarmos, nos educarmos. Porque certa vez um dirigente, final da reunião mediúnica, o mentor espiritual da casa se apresentou através do médium e ele fez uma pergunta ao mentor espiritual: o que o meu irmão pode dizer para nós, aqui nesta casa espírita, para que nós possamos realmente fazer desse centro espírita, em todas as suas atividades, um centro espírita legítimo, representante do espiritismo? O que o senhor recomenda para melhorarmos as coisas aqui dentro? Aí o espírito, através do médium, deu aquela respirada meio profunda, bateu aquele silêncio na reunião, e ele respondeu: melhore-se, paz em todos os corações, e que Jesus sempre nos abençoe. Muito obrigado. Agradecemos ao Marcos de Mário, que trouxe a palestra A Família e a Educação dos Filhos. Estamos doando aqui uma chave, veículo Toyota. Alguém se prontifica? Ninguém? Fomos premiados aí, ó tio. Fomos premiados com o veículo Toyota. Estamos fracos não, hein? Pessoal, posso dar só pois um não, aviso?
Só um aviso, tá? Os livros, então, de minha autoria estão lá na mesa, vários livros sobre educação, então vocês podem aproveitar, e há uma listagem também lá para quem quiser cadastrar o e-mail, para poder receber informativos da doutrina espírita ligados à educação, que nós normalmente enviamos, tá? Então todos fiquem bem à vontade lá. Valeu, Marcos. Agora nós vamos fazer uma pausa para o lanche.